Seria em novembro, dia 28. Queriam uma cerimônia simples. Iriam morar com nossos pais. Annette não os deixaria sozinhos nunca. Papai não andava bem de saúde. Mamãe havia melhorado um pouco seu humor. Marcos e Martinha alinhavavam o futuro. Marcos continuava jockey e Martinha aprovava sua profissão. Com certeza seria marido e mulher. Era questão de tempo. Mafalda andava às voltas com Otávio, ora menino, ora homem. Ora confiável, ora deselegante nos atos. Ela o amava. Suas orquídeas ganharam fama e vários jardins foram plantados por ela. Escrevia sobre flores para vários jornais e pequenas revistas da região. Ficou famosa. Iria escrever para um jornal de grande circulação da capital. Bisa estava sempre presente em nossas reuniões na casa do Sr. Virgílio e dizia-se presente também na casa de Mafalda e nos seus estudos. Duas outras moças estudavam com ela os ensinamentos espíritas. Mafalda estava fadado em fundar ali um centro espírita para atender a população que quisesse estudar e se beneficiar da terapêutica que os centros oferecem. Naquele 25 de setembro fomos visitados por Marina. Estava feliz. Apareceu na hora de fecharmos a padaria. Pediu atenção minha e de Laila. Aguardou que os empregados se fossem. Eles nada sabiam sobre ela. Era uma freguesa que certamente queria acertar algum evento. Nem eu, nem Laila tivemos receio em conversar com ela. Sentamo-nos os três ao redor de uma mesa. Antes de tudo quero que me desculpem. Devo ter causado muitos transtornos para vocês, principalmente para você, Laila. Desejei seu marido, cobicei seu lugar e tudo fiz para tomá-la de você. Coisas do coração. Às vezes nos enganamos e eu me enganei. O saber pode nos colocar muito próximos dos erros, quando não o direcionamos bem. Confundi o passado com o presente. A paixão de ontem com a verdade de agora. Tudo passou. Fui encontrada pelo meu verdadeiro amor. Talvez minha mente, na ânsia de me servir, colocou César no seu lugar. Afinal, são velhos conhecidos. Eu e Laila nos olhamos assustados e aliviados. Laila principalmente. No fundo, temia que eu não resistisse a tanto assédio e tanta beleza daquela moça no início da adolescência. Em termos físicos, Marina era mais bela que Laila. Em termos de postura, Laila lhe era superior. Podemos saber como chegou a esta conclusão? Perguntou Laila. Houve um dia que foi muito especial. Nunca havia visto sangue humano. Nunca havia visto alguém o vertendo em quantidade. Aquilo me tocou. Aproximei-me e o limpei. Meu coração se acelerou. Aquele homem estirado e sonolento despertou alguma coisa em mim. Cuidei dele. Levei-o para casa. Protegi sua dor. Ele me disse a causa de tudo e o estorvo da sua atitude. Quase matou, quase morreu. Estava transtornado. Abracei-o como uma mãe abraça o filho. O abraço foi fatal. Minha alma brilhou dentro do peito. Não mais podia existir sem ele. Ele e César não podiam existir juntos. Fiquei entre os dois. Desculpe-me, César, mas Miguel venceu. Tomei as mãos de Laila. Fizemos silêncio. Marina abaixou o rosto e suas lágrimas caíram. Nossas respirações eram ouvidas. Que leis nos ligavam? Quem éramos? O quarteto mágico estava formado. César e Laila, Marina e Miguel. Ele, enfim, teria a grande chance de habitar sua mansão com alguém da grandeza de Marina. Certamente Marina o ajudaria a tornar-se digno dela. Lembrei-me de um dia, ainda criança,
Miguel beijou uma das minhas conquistas. César, quando vejo uma menina assim, eu penso no dia em que puder levar alguém para casa e ser muito feliz com ela. Um dia vai aparecer. Não é Carminha. Tenho certeza de que um dia vai acontecer. Certamente Miguel achou que fosse Laila e, no seu desejo louco, quase cometeu um homicídio e quase morreu. Marina se recompôs. Miguel também amava, também procurava. O amor conserta os brutos. Miguel seria reajustado por ele ao lado de Marina. Queria muito bem ao meu amigo de infância. Amigos com os quais brincamos juntos em nossas infâncias não surgem por acaso. São escolhas mútuas nas descobertas do mundo modificado que, de novo, nos recebe e acolhe. Marina nos olhou e disse: Ele está aí fora. Vocês permitem que entre. Também quer se desculpar. Um misto de amor e carinho fraternais apossou-se de mim. Afinal, sonhemos juntos com nossos futuros. Laila aprovou e abriu a porta da padaria. Miguel estava lá. Era outro homem. Totalmente modificado, bem vestido e sóbrio. Entre, disse-lhe. Muito acanhado o fez. Sentou-se junto a nós ao lado de Marina. Quero que me desculpem. Quase estraguei tudo. A violência é um tormento dentro da gente. Marina foi o anjo que Deus me enviou. Quando me tocou, ensanguentado, provou-me que algo muito forte existia dentro da gente. Quando me abraçou na sua casa e me ofereceu alimento e segurança, tocou meu coração no mais íntimo. Olhei para ela e a vi vivendo na minha casa, educando meus filhos, reerguendo meu pobre corpo para a sanidade legal. Todos esses meses tenho estado em sua companhia sempre que posso. Conheci sua mãe e sua avó. Tornamo-nos amigos, formamos uma família. Fiquei sabendo do pai que teve e agora posso sonhar com um futuro. Miguel estava feliz. Era uma pessoa ainda rude nos traços, mas numa hora como aquela os brutos alcançam as luzes dos justos. Demos as mãos. Eu a Laila e a Miguel. Laila a mim e Marina que completou o círculo juntando suas mãos às de Miguel. Era um pacto de amigos. Estávamos livres. Marina olhou-me com alegria e disse: Muito obrigada por ter me respeitado. Bastava querer. Muito obrigada, Laila, por ter permitido que eu me aproximasse do seu marido. Se quisesse, poderia ter impedido e ameaçado sair de casa. Vocês demonstraram as grandezas que possuem. Vocês merecem viver juntos. Vocês também são grandes. Eu sempre soube dos seus potenciais, Marina. Sempre orei por você, César. Quero muito, meu marido, mas a escolha era dele. Eu não podia interferir. Eu escolhi. Houve um momento em que as circunstâncias me colocaram entre ela e Miguel. Desde o começo entendi que Miguel não era para mim. Era para outra mulher. Sendo você, Marina, faça-o feliz. Brindamos aquele momento, selando uma paz em nome de Jesus. Laila orou e todos acompanhamos com o pensamento. Aquele casal nos deixou. Não só naquela noite, como também pelo tempo afora. Subimos em paz para o nosso quarto. Naquela noite eu e Laila nos amamos como dois comprometidos com amor. Marina e Miguel, sombras espessas, foram levados pelos ventos que purificam o ar. Tive um sonho onde Bisa me convidava para um lugar especial no jardim de orquídeas de Mafalda. Bisa estava de azul, parecia uma deusa vinda de um Olimpo celeste. Convidou-me a deitar num colchão de plumas verdes. Cantou suave canção, enquanto energizava meu corpo. Depois de um tempo, comecei a me sentir mais leve. Era como se me libertasse de mim mesmo, de algum pesar que me impusesse enorme mal.
Depois de um tempo, ela me convidou a levantar. Eu estava muito leve. O menino acabou de se libertar dos cheiros. É de novo livre para viver em paz. Aproveite sua paz, não permita que ela seja tocada pelas insanidades daqueles que não respeitam a vida. Há muito o que fazer. Muitas pessoas dependem do menino. Agora pode flutuar entre elas. Dizendo isso, me sorriu e foi se desfazendo, feito nuvem, e vi um céu azul brindando aquele jardim de orquídeas, magnas representantes dos excelsos recantos do Pai. Na manhã do dia seguinte encomendei a Mafalda um jardim daqueles bem na frente da padaria e do café, à entrada, num espaço que aguardava por aquelas flores. Eu e elas estávamos definitivamente ligados. Elas, os flashes de luz. Eu, o beija-flor retirando-lhes o néctar. Tudo voltou ao normal. Os clientes perceberam nossa paz e compareciam o tempo todo. A faculdade era feita aos pedacinhos que eu sabia aproveitar e dignificar. Um dia chegaria a ser juiz. A vida para ser plena às vezes nos exige renúncias. Temos que aprender a ler o que ela nos pede. Só assim conseguiremos as necessárias vitórias. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 23. Conversando com Dona Zélia. Chegou novembro e com ele o casamento de Anete. Deixamos a padaria aos cuidados de Genaro e o café aos cuidados de Dona Zélia. Sim, ela tornou amiga inseparável. Mônica e Elisa faziam parte da nossa família, por isso as levamos para nossa cidade. Foram as damas de honra. Gostava da espontaneidade de Mônica, da sua alegria e sinceridade. Gostava do jeito reflexivo de Elisa. Estava sempre observando e concluindo. Minha irmã esbanjava a felicidade. O nosso almoço naquele dia foi coroado pelas presenças de todos, inclusive de seu João e Dona Glória. Convidamos Miguel e Marina, contudo não puderam comparecer. Ambos cuidavam das atribuições próprias das suas vidas em comum. Um dia seriam pais e criariam seus filhos ali, naquele aconchego que eu chamava de minha cidade. Papai levou Anete até o altar e quando Vargas a tomou pelos braços, toquei discretamente a face de Laila, quase mãe, minha eterna esposa. Olhei para Marcos e Martinha. Estavam felizes e ela se projetava naquele altar, vislumbrando um dia futuro. Efigênia era feliz, contudo notei que sua felicidade não estava ali. Thales, a seu lado, buscava o conforto próprio do momento. Moreno e Jussara, juntos, observavam como se deve agir, quando de fato amamos. Gabriel brincava e não perturbou o momento com sua infância. Ali cada qual, cada emoção. Os cerimoniais de casamento nos fazem mais íntegros quando desejamos ser. Chegou o mês de dezembro. Laila estava no 6º mês de gravidez. Ficou linda. Admirada pelo seu talento e honra, desfilava como rainha por entre todos nós. Trabalhava intensamente. Enfim concluía as provas da faculdade. Continuaria no ano seguinte da mesma forma, fazendo poucas disciplinas. Era marido, empresário, estudante, irmão, amigo e futuro pai. Muitas atribuições e todas necessitavam minha presença por inteiro. Na noite do dia 24, após as confraternizações fomos descansar. O dia seguinte seria de muitos encontros familiares em nosso estabelecimento. Estávamos pensando em uma forma de ampliá-lo. O jardim de orquídeas chamava a atenção e muitos admiravam as flores que os convidavam a voltar. A intenção era utilizar a casa do seu Manuel e mudarmos de residência. Transformaria aquela vivenda numa agradável casa de eventos. Necessitaríamos da autorização do proprietário,
tendo em vista que algumas modificações teriam que ser feitas. Era assunto para o ano seguinte. Naquela noite especial adormeci com alegria. Meus cheiros desapareceram. E estava livre deles. Tive um sonho. Dian, por que não expulsas Mali da tua vida? Porque a amo. Amo muito Mali. Ela te traiu. Foi com outro homem. Ela confundiu sentimentos. Precisa de mim. Dian, fica comigo. Eu te amo. Eu não te amo, Satyan. Amo Mali. Satyan procurou uma senhora numa tenda escura. Zilá, não adiantou nada. Mandei Tanis levar Mali, e Dian continua atrás dela. Tanis era seu. Não devias ter usado o moço para teus caprichos. Tanis é bruto. Quero Dian. Não entende. Abandona teu projeto, Satyan. Dian precisa de Mali e ela dele. Nacolinho infectou como pedi. Assim Mali não quer mais. Quero Dian de qualquer jeito, disse Satyan. Tanis é teu, Satyan. Enquanto não entenderes assim vai mendigar o amor de Dian e não vais conseguir tê-lo. Ele não pode agora caminhar contigo. Somente Tanis é quem pode. Já disse, Tanis é bruto. Não o quero. Quero Dian. Estivemos juntos muitas noites. Fui pura para ele e ele gostou da minha pureza e a absorveu. Agora pertenço a ele e ele a mim. Está infectado como planejei. Mali não suporta seus cheiros, por isso aceitou Tanis, mesmo sendo ele bruto e violento. Eu sim, suporto. Vou levá-lo a Tulã. Vai ser curado e depois será só meu. E se Tanis abandonar Mali? Ela está desonrada. Pode morrer. A lei manda matar mulheres que abandonam seus maridos e depois são abandonadas pelos amantes. E daí? Não quero saber. Não é problema meu. E, além do mais, existem saídas. Ela pode optar por ser mulher de todos. Aí não precisará morrer. Não se brinca assim com os corações. Nossos caprichos custam caro, disse Zilá. Zilá, eu escolhi Dian. Vou ficar com ele. Acordei e tentei colocar aquela história numa ordem. Mali foi dada a Dian pelo pai, quando ela tinha 14 anos. Satyan e Tanis formavam um par. Satyan incentivou Tanis a roubar Mali para ficar com Dian. Para tanto, o levou a Nacolin, prostituta da aldeia, que o infectou para que Mali não o quisesse mais. Mali fugiu com Tanis e Satyan levou Dian para ser curada por Tulã. Zilá devia ser uma vidente e conselheira. Dian ficou infectado e procurou Mali que não o quis. E qual é o fim da história? Mali voltou para Dian. Tanis ficou com Satyan. Aquelas perguntas não tiveram respostas. Não sonhei mais com aqueles personagens, até o dia em que completávamos 2 anos de casados. Uma reunião íntima nos uniu naquela noite. Laila estava quase no 8º mês. Após o jantar, pediu licença para se deitar. As atividades na cozinha sempre a deixavam cansada. Mônica e Elisa brincavam com o Gabriel. Dona Zélia convidou-me para uma conversa. Sentamos e ela falou comigo de uma maneira diferente. César, ninguém fica impune dos atos negativos que comete. Por isso, é necessário avaliarmos bem tudo o que vamos fazer, pois o retorno será obrigatório, é da lei. Conhecemos juntos uma mesma história. A história de Dian, Mali, Satyan e Tanis. Não é mesmo? A senhora também conhece essa história? Sim. Ela é real e se passou há muitos séculos, numa aldeia da Ásia. Como consegue situá-la assim? Também estava lá.
Os mesmos arquivos que guarda em sua memória estão bem vivos na minha. A aldeia ficava numa região bem ao sul. As uniões conjugais eram preparadas pelos pais que escolhiam os pares para suas filhas. O regime era patriarcal e a mulher tinha poucas chances de se pronunciar. Mali era filha de honrado curtidor de peles. Tanis trabalhava com ele. Todos achavam que o pai de Mali daria para Tanis. O moço alimentou em seu coração a ideia de ter a filha do patrão como mulher. Ambicioso que era, já pensava em herdar também a curtidora que dava bons resultados financeiros. Dian era menino diferente. Gostava de ajudar o juiz da aldeia nas suas complicadas decisões de justiça. Era um moço elegante, muito mais que Tanis. Mali apaixonou-se por ele. Tanis não sabia dos sentimentos da moça. Um dia Mali e Dian, de comum acordo, resolveram antecipar a decisão daquele pai. Começaram a se encontrar numa região deserta. Mali tornou-se mulher e Dian responsável. O pai de Mali, para resolver o assunto, deu Mali a Dian. Tanis ficou furioso e procurou Satyan que o amava mais queria Dian, caprichos de mulheres. Aquela moça fez com que Dian se aproximasse da prostituta que era infectada. Dian ficou infectado e Mali fugiu com Tanis. Conheço o resto da história. Só não sei o final, disse-lhe. Final trágico, César. Dian acabou por matar Tanis, e Satyan enfeitiçou Mali, utilizando os recursos de infeliz feiticeiro que rondava as aldeias espalhando malefícios a troco de moedas. Mali enlouqueceu. Dian, vendo a mulher amada presa pela loucura, acabou por ficar com Satyan, mais pelos encantos da moça que mesmo pelo amor. Mali, num raio de lucidez, entendeu toda a trama e acabou se matando, e Pascoal abandonou Satyan para viver reverenciando a memória da esposa querida. Uma situação onde os sentimentos se aviltaram. Tentei de todas as formas impedir que Satyan cometesse os desatinos que cometeu. Não consegui. Nas encarnações seguintes Satyan sempre procurou por Pascoal, que aparecia e desaparecia como nuvem. Numa época chegaram a se casar. Satyan era Celi, e Pascoal era Pascoal. Contudo, Pascoal queria encontrar Mali, presa por enormes infortúnios morais. Abandonou Celi, e jurou encontrá-lo e roubá-lo definitivamente para si. Pascoal sempre se sentiu culpado. Tudo aconteceu porque havia sido infectado pelo vírus de Nacolim. Foram necessárias muitas encarnações, encontros e desencontros para, enfim, a vida colocar os pares de novo no mesmo cenário. Sempre as almas que se buscam. Muitas se confundem e sofrem até o dia fatal dos reencontros definitivos. Entendi que a história me pertencia. Restava saber agora quem era quem naquela trama. Antes de perguntar a Dona Zélia tentei situar os pares. Pascoal foi infectado por uma prostituta, eu me sentia impuro por ter sido usado por Nicole. Havia lógica. Laila havia me dito que também foi impura e que teve que vencer muitas etapas para se levantar. Mali havia cometido suicídio. Os suicídios sempre deixam rastros de quedas morais. Tanis era bruto e ambicioso e Satyan persuasiva e manipuladora. Dona Zélia, acho que sei quem é quem nesta história, disse. Sabe sim, meu filho. Sabe sim. Eu fui Pascoal, e Laila, Mali. Correto. Miguel foi Tanis e Marina, Satyan. Perfeito. Agora entendo. Tivemos que nos enfrentar de novo. Tivemos que vencer nossas dificuldades. Tive que vencer o assédio de Marina. Laila teve que vencer a brutalidade de Miguel. Era a prova, meu filho. Por isso Bizantonina sempre me pedia cautela. Por isso Laila não interferiu entre você e Marina.
Erramos e temos a oportunidade de consertar os erros, porém dentro das nossas escolhas. Ninguém pode interferir na vida de ninguém. Nem os pares que se amam, assim como Deus, que nos deixa livres para aprender. Imagine se tivesse abandonado Layla por Marina. Com certeza Miguel o procuraria e o mataria, como você o fez no passado. Santo Deus! Ele tentou me matar. Não conseguiu porque você era fiel a Layla. Marina se ofereceu em várias oportunidades e você preferiu não conspurcar o seu lar. Foi fiel a ele. Este foi o seu escudo. Sim. Fui e serei fiel. Fidelidade é o escudo dos lares. Sem ele o agressor chega e mata todas as possibilidades do casal ser feliz. Agora está tudo no seu lugar. Pascoal, enfim, ficará com Malik, agora, suportando seus cheiros, ajudou a se curar. Uma das causas que a fez fugir no passado foram os maus cheiros de Pascoal. Layla jamais se importunou com eles. Malik cresceu e evoluiu para Layla, que agora é espírito seriamente comprometido com a vida. Será que Layla o sentia, Dona Zélia? Provavelmente, meu filho. Ela também estava no processo. E o que a fez grande como é? O dia em que reconheceu que havia errado e se levantou para prosseguir o caminho. As dores e decepções a visitaram e ela preferiu os caminhos da redenção. Satyana Revertanes, ensanguentado, provavelmente foi ao passado. Ela foi a culpada da sua morte pelas mãos de Pascoal. Sim, Marina teve um daqueles momentos de lucidez e o sangue de Miguel a fez lembrar o sangue de Tanis. Uma portinha do seu coração se abriu e a ternura apareceu. Amparando o antigo amor o fez reviver. E quem é a senhora nesta história? Eu fui Zilá. Era conselheira da aldeia. Como vidente ajudava as pessoas a se conduzirem um pouco melhor. Muitos aceitavam minhas orientações. Elas me eram passadas por um mentor. Outros, porém, desprezaram-nas e estão sendo necessários séculos para que a vida consiga colocar todos os envolvidos num mesmo sistema de ajuste. Não é fácil, César. Quando não aproveitamos as chances dos reencontros, nos perdemos por tempo indeterminado. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Nossa conversa daquela noite terminou ali. As coisas se encaixavam perfeitamente. Meu caminho era amar Layla e protegê-la. Minha esposa recuperou seu lugar no meu coração. A princípio foi difícil porque ela havia me traído no passado. Guardamos sempre essas lembranças. Layla teve que lutar, ser forte e aceitar minhas imperfeições e impurezas. Marina quase me seduziu, como fez no passado, e Miguel por pouco não me roubou Layla novamente. As forças do passado tiveram que ser domadas pelas nossas atitudes do presente. Atitudes. Esta palavra precisa ser melhor avaliada. Atitudes representam posicionamentos que geram falas e ações que impregnam o ambiente interno e externo do que somos e preferimos. Atitudes corretas, ambientes higienizados. Atitudes incorretas, ambientes insanos. Criamos os ambientes e nos impregnamos deles. Somos os produtos daquilo que estimamos ser. Vivemos no hálito das nossas escolhas. Se estão concernentes com a vontade de Deus, Pai e Criador de tudo o que existe, temos a saúde que se traduz em paz e felicidade. Se nossas escolhas forem contrárias às leis por Ele criadas, vivemos na dor, que se traduz em agonias e infelicidades. Escolhas, atitudes, reflexos. Interagimos o tempo todo com elas. Agora César e Layla podiam seguir em paz. Miguel e Marina erguerem um lar que lhes pertence. Bela foi a atitude de Marina, limpando o sangue de Miguel. Bela foi a atitude de Layla,
permitindo que o esposo vivesse seus momentos de escolhas. A vida representou o grande juiz e os amigos e familiares, as cordas daquele ringue onde a proposta era que todos saíssem vencedores. Capítulo 24. Nossos santuários. Mateus chegou numa bela manhã de março. Elisa e Mônica se postaram em nossa casa enquanto Dona Rosa, a parteira, fazia seus santos trabalhos junto a Laila, e coadjuvada por Jussara e Naná. Todas elas experientes no assunto. O menino chorou, as meninas me abraçaram gritando: "Viva o papai!" Abraçados choramos de emoção. Não demorou muito e Dona Rosa abriu a porta do quarto. "É um menino. Venha conhecê-lo, César." "Venham, meninas." Entramos, aproximei-me de Laila e a beijei docemente nos lábios. Minha esposa agora era mãe. Ela chorou e me disse ternamente: "Ah, meu querido." Não disse mais nada, apenas apontou meu pequeno que dormia feliz. Nossa casa era agora sua casa também. Quando me aproximei de meu filho, tive um enorme susto. Sua fisionomia me lembrava alguém. Quem seria? Nossos pais vieram. Marcos e Martinha também. A família se reuniu para receber mais um dos seus membros. Para crescer e viver e contar suas histórias, resolver seus destinos, aprimorar seus ideais de espírito livre e filho de Deus. Muitos clientes da loja trouxeram presentes. Marina e Miguel mandaram um buquê de rosas. Efigênia olhou Mateus como se olha o que está além das nossas vistas. Thales rejubilou-se. Era tio. Contaria para todos. Thales era muito simples, de uma simplicidade contagiante. Marcos trouxe um troféu que havia ganhado num dos seus torneios e o presenteou a Mateus, como a dizer-lhe: "Está vendo? Estou conseguindo. Faço o mesmo." Martinha abraçou Marcos e lhe disse com os olhos: "Quero um filho também. Vamos nos casar logo." Jussara consultou Moreno sobre a possibilidade de um irmãozinho para Gabriel. "Vou pensar, Jussara. Vou pensar. Um é pouco, não acha?" "Está bem." "Concordo." Pronto, mais trabalho para os espíritos que promovem renascimentos. Mais um primo ou prima viria para Mateus e a festa da família não terminaria nunca. Perpetuaria. Passaram-se meses. Mateus crescia feliz. Um dia a Dona Zélia conversou longamente comigo. A antiga conselheira asiática, agora no Brasil, tinha muito a me ensinar. Foi numa tarde de domingo. Tudo eram comemorações e paz. A lanchonete e o café recebiam pessoas. Eu e Dona Zélia nos sentamos num conhecido banco de conhecida praça, onde Marina um dia jurou amor e mais tarde pediu permissão para partir. Elisa e Mônica se revezavam ou disputavam Mateus. Eram babás de luxo que em muito ajudavam Laila e Naná. Dona Zélia, aqui um dia Marina me falou do templo de Deus em nós. A senhora conhece este assunto? Sim. Fui muito amiga do Sr. François, pai de Marina. Estudamos muito tempo juntos. Vi Marina crescer. Desde que nasceu, reconheci nela a antiga e desafiadora Satyan. Acompanhei as aulas que ele ministrava a ela. Somos amigos de muito tempo. Um dia reencontrei você também. Fiquei feliz e o sou pela amizade que nutrimos. Dona Zélia era daquelas pessoas totalmente necessárias à sociedade. Onde chegam encantam, inundam de amor e sabedoria os ambientes. Eu a tinha quase com exclusividade. Era médium de muitos séculos. Era parceira do bem, consciente na evolução. Tinha muito o que ensinar. Contava apenas 50 anos. Com certeza a viveria muito. Isso me confortava.
Verei minhas netas se casarem e ter seus filhos, disse-me certa vez. Como funciona isto de templo de Deus em nós? Aquela senhora madura no longo tempo de suas vastas experiências respirou profundamente, olhou-me com ternura e disse: esses templos são a morada de Deus em cada um de nós. Então é verdade mesmo que Deus mora em nós? Não tenha dúvida disto, César. Somos sua essência. Como ele nos cria? Ponto de interrogação. Não sei ainda lhe dizer. Apenas afirmo que é num ato de infinito amor. Então somos filhos do amor? Somos filhos de Deus, essências do amor divino. Criados um a um. Somos singulares, César. E os templos? Há uma antiga teoria aí que vem dos nossos ancestrais. Ela propõe que quando Deus nos cria, Ele nos faz individuais e nos coloca juntos pelos caminhos da evolução. E todos se ajudam mutuamente. Embora não haja união particular e fatal de duas almas, existe, por exemplo, a simpatia que atrai um espírito para o outro, resultante da concordância de seus pendores e instintos. Continue, Dona Zélia, por favor. Nem sempre estamos juntos aos que nos são caros. As necessidades evolutivas vez ou outra nos separam. E os que se amam nem sempre nascem na condição de cônjuges. Podem ser amigos, familiares ou mesmo pessoas distantes que nos encantam pelos seus feitos ou nos atraem pelas suas posturas. E quando nos relacionamos sexualmente podemos estar agindo de forma positiva ou equivocada. Quase ninguém sabe ainda o potencial das energias em trânsito quando dos relacionamentos sexuais. Se elas não tiverem propósitos bem definidos que as compensem simultaneamente, potencializando as almas para realizações eficazes, que as alavanquem para a luz, gerarão acúmulos de consequências imprevisíveis, muitas vezes retendo os seres em teias de difíceis rearranjos. Isto causa graves doenças físicas, psíquicas, emocionais e morais. E levam tempo para serem erradicadas do espírito. Com certeza, quase ninguém sabe ainda disto, pensei alto. Somos quais luzes dançando livres no éter, cruzando com outras luzes, buscando nos fazer iluminados. Encantador, Dona Zélia, exclamei. Frequentemente temos que reparar os prejuízos causados para sermos também reparados por aqueles que nos conturbam a caminhada. As dificuldades existem pelas colisões que infantilmente permitimos. Quando crianças, brincamos de ganhar de outra criança e usamos de artifícios e estratégias próprias daquele período. O mesmo acontece no processo inicial da evolução. Somos meras crianças espirituais, César, com raríssimas exceções. Eu contribuo eficazmente para o progresso espiritual de Laila. Só vocês dois podem saber. Somos almas gêmeas. Não existem almas gêmeas no conceito que comumente se prega. Cada alma possui sua individualidade e não é uma metade em busca da outra. São criadas simples e ignorantes para chegarem um dia a serem sábias e virtuosas. Neste contexto, elas se ajudam e se afinizam. Por aqui tudo ainda é transitório. Assim, um ajuda ao outro. As almas que se buscam, criando romances. E, neste processo, existem as atrações vibracionais. Então as pessoas seguem juntas e buscam cada qual seu destino. Naquele momento paramos um pouco de conversar para refletir. Assim deve ser quando estamos sendo esclarecidos por aulas de aprofundamentos. Com certeza a Dona Zélia não estava ensinando para um dia ou um momento, estava aparelhando-me para as necessidades que teria dali para frente. Lembrei-me dos personagens dos meus sonhos e concluí que, não agindo convenientemente naquele ontem, Tanis e Mali, Pascoal e Satya necessitavam expurgar energias condensadas inapropriadamente. Os avanços espirituais competem a cada um. Comentei com Dona Zélia esta minha conclusão. Ela me disse:
Por isso Miguel buscou alucinadamente Layla e Marina você. Consumidos aqueles complexos arquivados desde passado remoto, as almas se libertaram e hoje podem caminhar livremente. Meu filho, existem encontros e esbarrões. Necessário saber o que é um e o que é outro. Marina e Miguel se confundiram em relação a você e Layla. Resolvidas as questões vibracionais, cada qual buscou o seu legítimo companheiro ou companheira. Por isso cada um deve analisar bem o que deseja. A vida se encarrega de dar o justo valor às coisas. A mente se encarrega de nos atender em nossos sãos desejos ou desatinos. Daí o permeio entre o bem e o mal. Justifica assim o axioma de que cada qual escolhe o que quer para si e absorve os efeitos das suas escolhas. Este processo de turras e esbarrões dura até quando, Dona Zélia? Dura até o instante que atinge o seu limite. Chega o momento do despertar. Ali tudo terá que ser ajustado, doa em quem doer ou felicite com a paz a quem de direito. Nascemos pela perfeição e para a perfeição. É lei. As coisas eram muito claras. Dona Zélia sabia explicar com detalhes, atingindo os pontos certos da questão. Sim, a vida é muito mais maravilhosa do que se vê com os olhos superficiais, que buscam os efêmeros do dia a dia. Cada encontro, cada olhar, cada processo tem o seu fundamento. Por isso pessoas se buscam. Por isso casais se unem. Cada um ajuda o outro a crescer, libertando-o das vibrações de baixas frequências com as quais se inundou um dia. Noutra análise, os casais se buscam ou pelos ajustes de um passado equivocado ou pelos complementos necessários que energizam de amor cada ser. Um energiza o outro e ambos crescem livres e individuais. Ninguém pertence a ninguém. Somos luzes em busca de expansões onde um ilumina e aquece o outro, dando-lhe forças e estímulos para superar seus desafios. Neste processo todo, tornamo-nos co-criadores com Deus, realizando o progresso das humanidades, ao mesmo tempo em que, perpetuando as espécies, solidarizamo-nos mutuamente. Juntos e em ação nos aprimoramos nas buscas das verdades instituídas por Deus e distribuídas por Jesus. Ele é, portanto, o grande distribuidor das benesses divinas para toda a humanidade, ao longo dos tempos e em todos os ciclos vividos e a serem vividos neste planeta. Ele é o digno representante de Deus, por já estar bem mais à frente que nós no caminho da evolução, continuou Dona Zélia. Aquilo era material de estudos para a vida toda. Somos filhos de Deus. Criados a partir da vontade e sabedoria absolutas do Criador. Não somos meros homens e mulheres lutando para sobreviver e envolvidos em nossos desejos e paixões de forma aleatória, casual e sem objetivos finais. Não nascemos para morrer. Nascemos para evoluir, nos libertar e construir. Estava encantado. Ela falava com a luz brilhando em suas faces, como um ser que havia atingido outras dimensões da vida. Dona Zélia era mãe, amiga, companheira, conselheira. Era a luz que guiava para as absorções dos seus conteúdos. Como pode perceber, César, não adianta ser ousado apenas. É necessário proteger-se, travar a boa luta aos chamados constantes de Deus. Distanciados da ética e da moral, apenas perambulamos a cata de migalhas. É necessário entender e viver melhor, buscando sempre um nível de excelência. Observava aquela senhora antiga no tempo. Quais lições eram aquelas? Donde vinham? Vem da humanidade, César. Cada humanidade constrói suas penas e suas libertações. Príncipes ou vilões. Bandidos ou mocinhos. Tudo é questão de escolha. Em síntese, o espírito, para se libertar, necessita ser honrado e digno, conhecedor e cumpridor das leis humanas e divinas, agindo com perspicácia, expandindo-se como guerreiro vitorioso de si,
sendo obediente aos chamados de Deus e se construindo com fé, esperança e ternura. O que dizer ali, naquele momento? Por que Marina me chamou naquele lugar e por que Dona Zélia fez o mesmo? Pensei. Marina era o seu processo de libertação e eu represento a sua possibilidade de expansão. O homem do mundo regenerado não deixará de ler a mínima essência que seja de cada acontecimento. Isto é deixar a infância. É perceber onde se encontra, é buscar-se também como essência. O tempo dos brinquedos acaba quando chega a adolescência, que se prima pelas buscas, extensões, preparações para o futuro da vida. A humanidade vai evoluir para este sentido. Cessarão as dores, que nada mais são que apaziguamentos de nossa consciência diante das leis maiores, por experiências buscadas por nós em nossos momentos de invigilâncias. Tais vibrações nada construíram em nós a não ser aflições. Vibrações acalentadas pela criança que fomos. Com o término das dores e adquirindo conhecimento sobre elas, os espíritos buscarão a estrada real para Deus. Isto é regenerar-se. Este é o tempo do porvir. Vai demorar muito, Dona Zélia. Na contagem aqui da Terra, sim. Na contagem do Eterno, alguma fração de segundo. Quem estiver ainda preso à Terra vai achar que este tempo nunca chegará. Quem estiver em comunhão com níveis superiores verá o tempo chegar muito rápido. Marina havia me proposto ser o príncipe que desperta a bela adormecida. Hoje, depois de algum tempo de reflexões sobre o que acabara de viver com ela e Dona Zélia, procurei os fundamentos daquela história dos contos de fadas. A princesa dormia na torre de um grande castelo. Arbustos e espinhos impediam a chegada até o santuário onde se encontrava. Muitos tentaram e morreram pelo caminho. Apenas o príncipe Filipe, conseguiu vencer as tormentas, adentrar o quarto da princesa e com um beijo despertá-la, despertando também todo o seu entorno, reanimando-a para a vida. Estava tudo muito bem encaixado. Durante muitos séculos a humanidade já possui essas lições. Pena que não as entendeu e muitos continuaram e continuam sendo vilões a criar espinhos e empecilhos para si e para o outro. Mais uma vez a questão das escolhas e atitudes. O momento de retornar para casa chegou. Aquele banco naquela praça passaria a ser meu abrigo. Durante os anos que se seguiram era ali que procurava acalentar meu coração nos momentos em que necessitava refletir. Faltava ainda saber quem era Tulã, o curandeiro que atendeu Pascoal no seu momento de dor pela sífilis. Certa tarde, Dona Zélia descascava amendoins para que Laila fizesse aquela delícia de cajuzinho. Sempre que me era possível, sentava a seu lado para aprender. Pena você não ter conhecido o pai de Marina. Era sábio e sua sabedoria vinha de longe. Vinha das pessoas de outros planetas que povoaram o nosso e plantaram aqui as sementes das ciências, das filosofias e religiões. Em sua última encarnação Tulã foi o pai de Marina. Sempre gostou daquele espírito rebelde desde o passado. Rebelde, mas perspicaz. Tulã ensinou a muitos a arte de navegar com segurança pelos mares e oceanos. Ajudou a outros navegadores descobrirem caminhos novos alargando o mundo, alargando mentes à época das grandes navegações europeias. Nem sempre podemos estar ao lado de todos aqueles com quem queríamos estar. Meu encontro com o pai de Marina poderia representar aproximações perigosas. Para reencontrá-lo certamente encontraria Marina em hora errada. Apenas poderia reencontrá-la somente depois que eu já estivesse maduro para saber escolher com acerto. Por isso, não devemos chorar por aqueles que não vieram ou que não virão. Tudo tem seu motivo. Sobre isto, muitas vezes pensei em minha relação com Marina. Enquanto ela me procurou, nunca me levou à sua casa e tampouco me apresentou aos seus familiares. Bastou reencontrar Miguel para fazê-lo, no mesmo dia, na mesma hora.
Analisei muito sobre a potência dos encontros. Cada qual com sua intensidade. Cada intensidade com seus efeitos. Quantos clientes entraram e passaram durante anos pelo nosso estabelecimento sem ao menos sabermos seus nomes? Eram encontros de pequenas intensidades. Bastou que Mônica pedisse para que eu colocasse mais açúcar no seu leite para ficarmos amigos inseparáveis. Bastou que Elise olhasse um dia para o horizonte para cativar meu coração para sempre. Quem eram elas? Quem eram a Mônica e Elisa no meu passado? Meu filho, o passado apenas nos abre seus segredos para mostrar-nos portais de saídas. Portanto, não o vasculhe tanto. Quando a porta do passado não se abre é porque não vai ajudar em nada no presente. Não fosse assim, renasceríamos todos com plena lembrança das nossas vidas anteriormente vividas, falou Dona Zélia enquanto trabalhava e eu aprendia. Capítulo 25. Família, aconchego sagrado. A avó daquelas meninas era sempre a palavra da sobriedade. Frequentava conosco as reuniões do Senhor Virgílio, participava do Evangelho no lar todos os domingos, às 6 horas da manhã, juntamente com as netas, que acordavam alvoroçadas às 4. Papai não suportou suas dores e nos deixou. Mamãe continuou morando com Anete naquela casa grande. Efigênia percebeu que Thales não possuía a chave que a inundasse de focas e acabou encontrando Jânio, que devia possuí-la. Foram encontrar com seus filhos na outra capital bem distante da nossa. Thales cresceu e lutou pelas suas insígnias de príncipe. Às vezes o vilão assaltava. Às vezes o príncipe o enobrecia. Jéssica era linda, também meio princesa, meio vilã. A vilania, contudo, não os colocava em apuros. Apenas permitia que brincassem um pouco mais. Talvez fossem crianças, quase adolescentes. Assim, Thales e Jéssica se reencontraram e ficaram muito tempo juntos, digamos que até depois que morreram e deixaram filhos que se honravam deles. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Nasceu Frederico, filho da Mafalda e do Otávio. O pai ficou totalmente embobecido. Como criança quando ganha um presentão. Saía com ele pelas ruas mostrando-o a todos e dizendo ser sua propriedade. Era divertido. Ele só estava sendo feliz a seu modo. Mafalda permitia. Espíritos daquela grandeza sabem amar e aguardar, enquanto o amor se instala e se fortalece na pessoa amada. Suas flores, sua vida. Fundou o Centro Espírita. A princípio teve suas dificuldades. O tempo, contudo, mostrou a todos o valor daqueles ensinamentos e permitiu que ela cumprisse sua missão, assim como os padres nas igrejas e os pastores em seus templos. Há espaço para todos. Há respeito entre todos que precisa ser cultivado. Marcos acabou levando Martim ao altar dos seus sonhos. A menina tremia muito na hora em que entrou na igreja. O buquê escapou de suas mãos. Bom que a chefe daquele cerimonial estava muito próxima a ela. Aqueles dois cowboys construíram uma vivenda que mais parecia a casinha de João de Barro no alto de uma árvore. Ali brincavam, dançavam, comiam suas raízes e frutas, divertiam-se. Eram pequenos príncipes nos grandes jardins naturais do reino. Tiveram 6 filhos que criaram brincando. Um dia chegou a Luísa, filha esquecida no hospital maternidade da capital. Anete e Vargas vieram buscá-la. Fiquei muito feliz. Intermediei o caso e Luísa era a sobrinha dos meus sonhos. Jussara e Moreno construíram o corpo físico da Amanda, claro que em parceria com ela e os amigos espirituais estes com a outorga de Jesus. A família iria crescer mais. Depois vieram os filhos da Elise e da Mônica. Óbvio que eram meus sobrinhos. Não abri mão daquele direito. As casas se multiplicaram.
Os produtos Bom Bocado chegaram a muitos lugares. A antiga casa que nos serviu de primeira morada foi adquirida por nós e transformada em casa de eventos. Residíamos em confortável vivenda e Dona Zélia comprou outra ao lado da nossa e estendemos nossas famílias com a dela. Um dia, vendo Mateus brincar descontraído e feliz, me perguntou: consegue identificar Mateus nos personagens daquela história conhecida? Não, respondi-lhe. Observe bem seus traços e lembre os sonhos que teve. Demorou um pouco, mas identifiquei. Era o curtidor de couros, pai amigo que me entregou Mali. Agora a vida o entregou de volta aos braços da filha que tanto amava e que tanto bem queria. Viu, César, como estamos entrelaçados uns aos outros no tempo e no espaço. O que muda é apenas a circunstância, falou-me Dona Zélia. Sim. É verdade. Todos somos viajantes. Somos almas reencontradas. Era uma noite de terça-feira. Reunião na casa do Senhor Virgílio. Havia centros espíritas constituídos, nosso cantinho de estudos, porém, era ali, ao lado daquele senhor de vastos cabelos brancos e barbas que molduravam suas faces morenas. Aquela seria uma noite especial. Fim da primeira parte, Romualdo, o médium principal, começou a falar com calma e segurança. César, meu querido. Hoje estou aqui para me despedir de você. Chegou um momento em minha vida em que devo dar sequências aos estudos e trabalhados no outro lugar. Você me encantou pelas propostas, pela honra e pela dignidade com as quais se conduziu dentro em seu processo de libertação espiritual. Felicito-o, agradecida por ter aceitado minha simples contribuição. Eu e Laila começamos a chorar. Lembrei-me imediatamente da Bisa símbolo. Eu a afagava todos os dias como afagar minha grande amiga da espiritualidade. Sentiríamos saudades. Não tínhamos o direito de retê-la com nossos apegos demasiados. Ela se foi. Não se sabe se para esferas superiores ou para algum lugar sertanejo deste plano físico de tantas querelas que acabam como fumaças de uma fogueira acesa para aquecer momentos furtivos. Esteja onde estiver, estará plantando orquídeas nos corações daqueles que estiverem ao seu redor. Finalmente terminei a faculdade. 3 anos depois era juiz. Laila estava feliz. Todos estavam felizes. Dona Zélia assumiu meu posto naquele empreendimento chamado Bom Bocado e, nos tribunais, conheci melhor o homem em seus momentos de suprema definição. Lutar ou fugir. Matar ou morrer. Roubar ou conter-se. Quão necessitadas são as criaturas. Quanta necessidade das leis divinas em seus corações. As leis terrenas são apenas preâmbulos das leis universais. Um dia o código será apenas um. O código divino. Anete teve mais 2 filhos, agora nascidos do seu ventre. Acho que a Luísa foi a chave para sua maternidade. Às vezes acontece assim. Necessitamos acalentar outros filhos para que os nossos surjam e nos encantem com suas presenças. Um dia, conversando com Dona Zélia, observávamos Mônica e Elisa, ainda crianças quando brincavam com Mateus. Veja, César. São crianças apenas na idade. Quantos milênios de evolução? Quantas conquistas trazem? Quantas tarefas necessitam realizar? Seus destinos estão gravados nas intimidades dos seus corações, num lugar próprio que ninguém pode entrar. Daqui a pouco serão jovens, adultas, mães, seres sociais em atividade. Assim acontece. Ressurgimos crianças e retornarmos amadurecidos. Cada encarnação nos traz esta possibilidade. É preciso saber aproveitar e bem. Nossas conversas se estendiam. Minha amiga e conselheira não envelhecia, aprimorava-se cada vez mais.
Dentre as pessoas que compunham aquele quadrado de emoções, Laila foi a primeira a se conscientizar e buscar recursos espirituais ao longo dos séculos. Por isso ela foi o refúgio de todos nós. O aconchego necessário. Capítulo 26. O refúgio de Laila. Um dia eu voltava de um júri, quando resolvi ir ao meu lugar de meditações. Era agora um magistrado, distante dos arroubos do estudante, do jovem, do menino aviltado pela insensatez de uma pequena jovem que pouco entendia da vida. Estava livre dos meus tormentos íntimos. Livre daqueles cheiros, livre dos receios de deixar Laila por Marina. Eu me sentia inteiro. Completo em minha vivência. Meus filhos cresciam junto à mãe que os refugiava com grandeza. Quanto mais me aproximava dela, mais sentia sua força pessoal. Em momento algum ela fraquejou. Sabia do nosso passado, sabia dos perigos que todos corríamos de uma recaída. As almas necessitam vencer suas batalhas íntimas e pessoais. Laila, contudo, estava sempre firme. Permitia que eu me aproximasse de Marina. Não me impedia o contato com ela. Não me cobrava lealdade. Apenas olhava-me com olhos de esperança. Quem sabe com um pedido velado de perdão. Pedido este que ela fazia agindo a favor da nossa vida conjugal, do trabalho com que estávamos envolvidos e dos estímulos que me ofertava em seu santo silêncio. O silêncio dos sábios. Naquela quase noite parei o carro naquela praça. Na Praça das Libertações e das Descobertas. Retirei do bolso de dentro do paletó um papel dobrado. Ela o havia colocado ali pela manhã. Sabia que meu trabalho naquele dia haveria de ser decisivo para a história de uma pobre mãe que havia tirado a vida de um agressor da sua dignidade. César, eu te amo. Adentrei o tribunal levando comigo aquela afirmação do verdadeiro amor que nutria por mim e que o demonstrava sempre, todos os dias em suas horas. Certa vez, estávamos juntos lendo uma obra ímpar chamada Há 2001 anos. Falávamos de Lívia e sua dignidade pessoal. Foi quando Laila me olhou e disse com emoção: dignidade é magna conquista. Quando dela se apossa, a alma é mais pura para tornar-se limpa como aconselhou-nos Jesus. O Livro dos Espíritos. Doutrina dos Espíritos. Sim, aquele foi o refúgio de Laila. Mafalda iniciara naqueles estudos desde que era jovem. Agarrou-se aos conhecimentos ali contidos e fortaleceu-se, por saber que nossas vivências atuais são acertos e alinhavos. Acertos ante os equívocos cometidos e alinhavos no lugar das solturas, que nos farão espíritos superiores. Em paz estudou a doutrina enquanto permitia-me os ajustes necessários. Um dia, numa das reuniões que fomos à casa do Sr. Virgílio, ela me disse que, se não fossem aqueles conhecimentos adquiridos com Mafalda e o Sr. Virgílio, com certeza fraquejaria. Com certeza permitiria que os ciúmes avassaladores queimassem nossa grande oportunidade de conquistar a paz em nossos espíritos. Laila conquistou-me aos poucos. Não foi uma conquista imediata e sem embasamentos. Foi construída dia a dia, através da sua maturidade em permitir-se viajar ao encontro de Pascoal e transformá-lo em César. De permitir que Tânis e Satian se reencontrassem, dando-lhes tempo e aceitando suas agressões para, enfim, se harmonizarem com as conveniências necessárias. E, em meio a tudo isto, atendia prontamente, com elegância e competência, suas tarefas de empresária, filha, amiga, esposa e depois mãe. Naquela noite em casa do Sr. Virgílio, nosso anfitrião e condutor dos nossos estudos, pegou minha mão e me disse: nós, espíritas, com certeza fomos preparados para tal antes de renascermos. Aqueles que conseguem, em aqui chegando, refugiar-se nas consolações e conhecimentos contidos na codificação,
certamente muito tem a agradecer aos mentores espirituais que os prepararam. Certa feita Mafalda foi nos visitar. Estava casada com Otávio. O menino grande nem sempre entendia suas propostas religiosas. Preferia ir ao templo onde professava sua religião e ali ficar adorando imagens, exigindo-lhe ações. Fala. Eu devo mesmo aceitar as ideias religiosas de Mafalda. As imagens não falavam a ele. Ainda não possuía o dom de ouvir suas respostas pelas vias mediúnicas. Assim, saía cada vez mais perdido em suas buscas e confortos. Mafalda também lhe permitia o tempo para amadurecer. Quando Otávio a cobria de perguntas e imprecações, ela tocava as orquídeas e sentia seus hálitos. Olhava o esposo e dizia para si mesma: Deus, como eu amo! Dá-me condições de apaziguar suas chamas. Espíritos amigos, conduzi-me para que eu lhe seja útil. Eu refletia. Relembrava as cenas. A brisa que ali passava transportava-me a tantos momentos. Vi Marina correr, vi Laila abraçando-me. Vi Dona Zélia confidenciando-me os mais caros conhecimentos que possuía. Vi Débora e Mateus em seus futuros de pessoas retas e justas. Cidadãos em paz e cumpridores dos seus deveres. Pai, como vos sou grato. Laila, seu refúgio acalentou-me e me fez tirar o véu que cobria minhas reais descobertas. O juiz retornou para casa. Havia deixado o tribunal do fórum e visitado o tribunal da consciência. Em ambos sentiu-se em paz. Como é casta a paz. Obrigado, Laila. Num domingo, longe dos tribunais, resolvi passear no parque com minha família. Era um dia de sol. Estava muito feliz. Foi quando ouvi algo daquelas criaturas que amava como nunca. Papai, veja o que desenhei. Débora havia feito o desenho de um pássaro soltando-se da gaiola. Era belo o seu afresco. Mateus, para não ser vencido, saltou do seu lugar e me entregou seu boletim. Eram suas as melhores notas da turma. Veja, papai, passei de ano. Sou tão inteligente quanto você, mamãe. Tornamo-nos ali 4 em 1. Débora beijou minha face direita, Mateus a face esquerda e Laila tocou meus lábios com os seus. No coreto, a banda de música tocava a suave canção que ouvia quando criança. Consciência. Hoje não quero atormentar dos sonhos perdidos. Não quero falar do bem que se tinha, e que se foi na angústia do não. Hoje não quero murmúrio de lábios. Não quero dizer do amor com paixão. Quero o chão que se pisa, que se planta e que se colhe. Quero outro tempo querendo a paz. Hoje não quero falar do mar escuro que espanta o meu sono. Hoje não quero lembrar as horas perdidas vivendo de amar o amor sedução. Hoje quero apenas refletir no que foi do ontem. Ele existiu para o bem. Sem saber, o mal bem vivido é mosaico da próxima luz. Hoje as pessoas que passarem por mim não sentirão o odor do meu triste. Pois, o triste se foi na luz do trabalho em nome, e em honra ao glorioso Jesus. Guaraci de Lima Silveira. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram. Veja o link na descrição do vídeo.